nossa unidade, vamos entender os conceitos básicos da administração. A professora Juliana Godoy vai trazer pontos importantes. Então, fique atento às explicações para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Olá, meu aluno, minha aluna. O meu nome é Juliana Godoy e eu sou sua professora de Administração Pública. Vamos trabalhar nessa unidade temática os fundamentos e os princípios da administração pública. Juliana Godoy é gestora empresarial, mestranda e faz MBA. Eu queria, primeiro, pensar junto com você a respeito dos conceitos básicos. Por quê, Juliana? Porque, olha, eu já quero te deixar claro que as bancas podem trabalhar de forma conceitual ou de forma interpretativa. Ah, mas quando a banca é interpretativa, então eu não preciso decorar nada. Não é decorar, você tem que entender, você tem que saber os conceitos, porque ela é prática, interpretativa, mas baseado sempre em um conceito. E a nossa área é uma área muito difícil, é uma área em que às vezes a gente entra com recurso em questão e não consegue resolver. Por quê? Porque não está baseada no direito, na letra da lei, tá? Na verdade, são várias doutrinas. Então, eu vou te falar que o conceito da administração pública é uma ciência. A administração é uma ciência. E a gente sabe da administração geral, mas que pode ser aplicada às organizações. Que tipo de organização? Todas as organizações, com ou sem fins lucrativos. O administrador possui as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar os seus processos. Correto? Se a administração é uma ciência, se a administração tem esses 4 processos e se aplica a qualquer tipo de organização, eu tenho a administração dentro do governo e do Estado? Sim, por isso ela chama de administração pública, porque ela faz parte daquilo que o governo deve digerir enquanto necessidade e elaborar enquanto projetos, enquanto melhorias para um objetivo. Quero que você me lembre qual é o objetivo do Estado e o governo que representa esse Estado. Daqui a pouco a gente vai voltar. Então, a administração envolve todo o aparato existente, como a estrutura, os recursos, as pessoas e as atividades, sempre em qualquer estilo de organização. Ao falar que a administração trabalha com recursos, eu quero que você lembre de dinheiro, de infraestrutura, já foi até citado pessoas, não é isso? Quando a administração é aplicada no governo, ela tem um objetivo, que é um objetivo primordial, que é o mesmo do Estado, o bem-estar da sociedade. Então, mais para frente, nós vamos fazer divergências e convergências entre administração pública e administração privada, ou administração pública e administração geral, mas eu quero que você saiba que em sentido amplo, tá? O governo que toma as decisões políticas, a estrutura administrativa e a administração é que executa essa decisão, tá? Em sentido estrito, compreende apenas as funções administrativas. Então, voltando, retomando o pensamento, a administração pública é um instrumento pelo qual o governo viabiliza suas práticas. Se dentro do programa PAC de aceleração e crescimento, eu digo que nós vamos duplicar a BR-101, alguém vai ter que administrar isso, alguém vai ter que presumir os recursos, alguém vai ter que avaliar, alguém vai ter que dirigir. Olha a administração entrando aí, tudo bem? A administração pública é aplicada nas administrações direta e indireta, das 3 esferas do governo federal, estadual e municipal. Então, vamos parar. Estou inserindo agora um conteúdo novo. Estou te falando, vou te mostrar mais para frente, que o Decreto 200 de 1977 dividiu a administração em direta e indireta. E a administração pública atua nas duas. Nas 3 esferas do governo, eu quero dizer no federal, estadual e no municipal. Tudo bem? As características da administração pública envolvem características só dela, exclusivas? Algumas sim, outras não. Então, vamos ver as suas principais. A administração pública ela é executora. Ela executa as atividades desejadas pelo Estado, com o objetivo de atender ao bem-estar da sociedade. Ela presta serviços públicos, ela é a prática dos atos administrativos através de seus órgãos e agentes.
A administração pública não pratica atos políticos, nem atos de governo. Vamos parar por aqui. Como assim atos de governo? Os atos de governo têm foco político. A administração pública não é política. A administração pública ela é ferramenta, ela é instrumento do Estado para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. Tudo bem? Isso você não pode errar. Eu quero que você anote no caderno. Pega aí. A administração pública é o meio e não o fim. A administração pública é o como fazer. Então, se o Ministério da Educação resolve pedir investimentos para a União e ampliar o número de faculdades federais no país, ali eu tenho uma jogada política. Se o governo estiver com orientação, estiver voltado para a educação, ele vai liberar o dinheiro. E o Ministério da Educação vai fazer os seus contratos e vai liberar e vai construir faculdades. Mas quem constrói, quem libera, quem toma decisão, tem que ser alguém que administre. Assim, nós vamos pensar na administração de forma hierarquizada. A estrutura da administração pública obedece a uma hierarquia, tanto de órgãos quanto de agentes. Presta atenção nisso. Como assim de órgãos? Eu tenho administração indireta, que você verá estará sempre ligada a um órgão da administração direta. Então, se eu sou uma ONG, eu tenho que estar ligada ao Ministério. E a minha ONG trabalha com pessoas cancerosas. Então, eu vou estar ligada ao Ministério da Saúde. Então, há de haver hierarquia, tanto de órgãos e de competências, quanto hierarquia de tarefas e hierarquia dentro da própria instituição. Ok? Vamos dizer que a administração possui uma competência limitada. Como assim? A administração pública só possui poder de decisão e comando em sua área específica de competência. A competência, o que é a competência? Ela é estabelecida por lei. Ela fixa os limites de atuação administrativa de seus órgãos e agentes. Então, vamos retomar e vamos pensar da seguinte forma. Sou um agente da Polícia Federal. Estamos numa investigação no combate à droga, tá? Internacional. E vamos para o porto. E vamos fazer lá uma batida e vamos fazer apreensão. Para fazer isso, para cumprir um mandato judicial ou para fazer a investigação na Polícia Federal, eu tenho que estar autorizado administrativamente. A Polícia Federal vai estar com todo aparato legalizado para aquela atividade. Agora, eu não posso sair, eu, agente da PF, vou sozinha, tá? Vou lá fazer o desembarque no aeroporto, ou então porque eu estou pensando, imaginando, vem cá, eu sou policial, quero abrir sua mala. Não é assim que funciona. Ela tem que respeitar, a administração pública obedece a normas jurídicas e técnicas, tudo bem? E os seus agentes e os seus órgãos são responsáveis por tais atos. Então, se um agente federal, se um agente administrativo, ele infringir uma norma ou um código de ética, ele será penalizado. Tá? Ok. Temos também que pensar no poder da administração enquanto político. Para e pensa. O poder administrativo é poder político? Não. O poder político está no governo, que antecede a administração pública. Tudo bem? Suas decisões, na verdade, são técnicas, financeiras, jurídicas, mas sempre a administração pública sempre se submete às normas vigentes no ordenamento jurídico. Eu quero te dizer também que ela é dependente. Dependente como? A função administrativa consiste em implementar as decisões tomadas pelo governo. Então eu, ministro do turismo, eu não tiro da minha cabeça uma ideia de fazer com que Angra dos Reis vire um polo, tá, de turismo para polo aquático. Mas como? Sozinho? Por quê? Qual o objetivo? O Estado do Rio de Janeiro concordou? O município está atento? Está todo mundo conectado? É isso a demanda do mercado? Não, eu tomei essa decisão porque eu nasci lá, gosto muito daquela cidade. Não é assim que funciona, tá? Todo ato da administração, ele deve estar compatível com uma atividade, com um projeto, com uma estrutura.
E a administração pública é dita como neutra. Por quê? Porque ela deve tratar todos com igualdade, não podendo fornecer ou discriminar as pessoas, políticos, regiões ou categorias, sob pena de desvio de finalidade. Ok? Então, assim, nós vimos as principais características da administração pública. Vamos refazer? Vamos lembrar de uma coisa. A administração pública é política? Não. A administração pública sofre hierarquia? Sim, hierarquia tanto dos órgãos quanto a hierarquia profissional. Então, eu posso ter o superintendente da PF, diretor da PF, superintendência, delegado, escrivão, agente. Eu tenho uma hierarquia, certo? Tudo bem. A administração pública só acontece na União? Falso. Estará sempre presente em todos os entes federativos. Mas ela pode atuar com autonomia e de forma discricionária. Errado, agora está falso. Eu não tenho autonomia nenhuma. Eu sou só um instrumento. É o plano político do governo que desencadeará todo o projeto que nós vamos fazer. E assim nós somos ferramenta. Administração pública, ferramenta. Aparelho do Estado, que é aparelho do governo. Volta. Administração pública, aparelho do governo, tá? E o governo é que é do Estado. Vamos fazer uma questão para ver se isso ficou bem amarradinho, pode ser? Vem comigo. A denominada função administrativa do Estado submete-se a um especial regime jurídico. Primeiro ponto, certo ou errado? Certo. Ali é o direito público, não é isso? Trata-se do denominado regime de direito público, ou regime jurídico administrativo. Sua característica essencial reside, de um lado, na admissibilidade da ideia de que a execução da lei por agentes públicos exige o deferimento necessário de prerrogativas da autoridade. Tudo bem até aqui? Certo. Que façam com que o interesse público juridicamente predomine sobre o interesse. Nossa, grande essa, hein? Como é que ficou para você? Vamos voltar? Só um pouquinho. Volta. Vamos pensar. A administração, ela é função? Certo. Ela submete a um regime jurídico especial? Certo, porque é o direito público. Muito bem. A característica essencial é aceitar a execução de agentes públicos com as prerrogativas de autoridade para fazer aquilo que é do interesse público? Certo. Ela está totalmente correta. Tudo bem? Assim, nós vamos finalizar os principais conceitos que norteiam a administração pública. E fique à vontade com esse conceito, para entender que administrar é gerenciar recursos, é tomar decisões, é fazer a coisa acontecer. A administração será sempre o meio e nunca o fim. Tudo bem? Obrigada pela aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima unidade. Tchau, tchau. Caro aluno, na quinta aba Minhas Dúvidas, logo aqui abaixo você pode entrar em contato direto com o seu orientador de aprendizagem e esclarecer todas as dúvidas sobre a matéria estudada. Aproveite essa facilidade do Instituto IOP. Bons estudos!